pouca mídia e muita bola. Esse costuma ser um resumo padrão para definir esse jogador. Pernambucano, nascido em Recife, só para abrir aqui um parêntese em relação à cidade onde ele nasceu, segundo algumas pesquisas que eu fiz aqui, alguns sites apontam que ele nasceu em Recife e outros em Paulista. Eu vou considerar como Recife. Ele nasceu no dia 19 de abril de 1972. Ganhou todos os títulos que um jogador de futebol pode cobiçar e contribuiu demais na conquista do pentacampeonato em 2002. Mas, no imaginário coletivo, ele parece não estar tão presente quanto outros craques que tiveram trajetórias parecidas. Ronaldo, Romário e Ronaldinho Gaúcho costumam ser mais lembrados não apenas pelo talento extraordinário, mas também por uma postura mais expansiva e mais simpática ao que a imprensa esportiva espera de um ídolo do esporte mais popular do mundo. Por ser mais introvertido e reservado que os seus contemporâneos, Rivaldo acabou ficando à margem numa geração que teve inúmeros fenômenos midiáticos em campo. Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu vou falar da incrível jornada de um dos maiores talentos do futebol brasileiro e mundial, Rivaldo, a jornada de um gênio do futebol. Nossa história começa nas ruas de Recife, onde um jovem talento chamado Rivaldo Vitor Borba Ferreira começou a dar seus primeiros passos no futebol. Ele veio de uma família muito pobre, tendo que treinar, ir para o colégio onde também ele vendia picolé e algodão doce para ajudar em casa. Era uma situação muito complicada, lutando muito para conquistar o que conquistou, pois passou uma infância com muita dificuldade, como a maioria dos jogadores no Brasil. Entre os 17 e os 19 anos, Rivaldo fez 39 jogos como profissional no Santa Cruz. Os 19 meses que separaram a primeira e a última partida foram marcados por indas e vindas entre o time principal e o time de juniores, além de dificuldades financeiras que quase colocaram a perder o futuro dele no esporte. Rivaldo chegou ao Santa Cruz em 1983, aos 11 anos de idade. Em fevereiro de 1985, 2 meses antes de completar 13 anos, estreou pelo time infantil. Subiu posteriormente para a categoria juvenil, mas foi reprovado numa peneira promovida pelo então técnico dos juniores, Betinho. Chateado com essa situação, Rivaldo passou a jogar por clubes de bairro, até ser descoberto por Cláudio Ponês, treinador do time juvenil do Paulistano. A oportunidade de treinar entre os profissionais já tinha chegado, faltava apenas uma chance de jogar, e ela apareceu na segunda semana de maio de 1990. O Santa Cruz, mesmo com todas as dificuldades financeiras, tinha vencido o primeiro turno do Campeonato Pernambucano. Já não tinham mais chance de vencer o segundo turno, mas ainda precisava fazer um jogo contra o América para cumprir tabela. Abriu-se então um espaço para jogadores que vinham sendo pouco utilizados, e foi num sábado à noite do dia 12 de maio de 1990 que o futuro melhor jogador do mundo estreou no time principal do Santa Cruz. Começou no banco de reserva, mas foi acionado para substituir o atacante Fernando. Acabou não conseguindo evitar a derrota para o América por 1-0. O Santa Cruz acabaria aquele ano de 1990 com 2 títulos a mais na coleção: o título pernambucano no profissional, sem nenhuma outra participação de Rivaldo, e nos juniores, com Rivaldo como artilheiro e figura principal do time. Com a camisa tricolor, atuou em 38 jogos no time principal e marcou 11 gols. Em 1992, participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior e logo despertou o interesse do Mojimirim, time do interior de São Paulo, ao lado dos colegas Valber e Leto, em troca de 5 jogadores. No Mojimirim, conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista, compondo o elenco que deu ao time a alcunha de Carrossel Caipira, devido à formação tática adotada. Em 1993, Rivaldo foi emprestado ao Corinthians, junto ao Mojimirim. Naquele ano, disputou o torneio Rio São Paulo
e o Brasileiro. Teve excelente atuação no Campeonato Brasileiro, marcando 11 gols. Nesse mesmo ano, conquistou a Bola de Prata da revista Placar. Com um empréstimo prorrogado, fez sua segunda passagem pelo Parque São Jorge em 1994, quando disputou o Paulista. Após 62 jogos e 22 gols, o Corinthians não renovou o empréstimo, tentando o Corinthians uma redução no salário do Rivaldo, algo que o Mojimirim não aceitou. O Palmeiras, que viu um grande potencial em Rivaldo, decidiu juntamente com o Parmalat em pagar 2,4 milhões para contratá-lo. O meia chegou para a disputa do Campeonato Brasileiro no segundo semestre, logo após a Copa do Mundo de 1994. A sua estreia foi no dia 14 de agosto em uma goleada por 4-1 contra o Paraná. Rivaldo voltou à grande fase e foi uma das estrelas da equipe na competição. Com uma grande revelação, Rivaldo foi o artilheiro da competição e foi completamente importante durante a campanha. Na final da competição contra o Corinthians, o seu ex-clube, o meia marcou 3 gols nos 2 jogos da final, o que acabou dando o título ao Palmeiras. Rivaldo conseguiu suprir as expectativas feitas sobre ele e conseguiu desenvolver rapidamente, mostrando que ia ser um grande jogador. A sua boa fase continua no Palmeiras, se tornando cada vez mais importante dentro do elenco, sendo um dos principais atletas do Verdão. Com suas grandes atuações e o destaque nas competições, Rivaldo entrou na graça da torcida e logo se tornou um dos ídolos do clube. Em 1996, fez parte do time que, com uma das campanhas mais impressionantes do campeonato estadual, o Campeonato Paulista, foi quando o Palmeiras foi campeão e ainda marcou mais de 100 gols. Após seus grandes momentos e atuações, vários clubes começaram a procurar o atleta, que decidiu deixar a equipe do Palmeiras para atuar no Deportivo La Coruña, da Espanha, o que serviu de porta de entrada para o futebol europeu. No Palmeiras foram 128 jogos e 69 gols. Ele tinha sido contratado pelo Deportivo La Coruña em julho de 1996 e fez uma ótima temporada de estreia. Marcou 21 gols em 41 jogos pelo Campeonato Espanhol e ajudou o La Coruña a chegar ao 4º lugar no final do campeonato. Já na temporada seguinte, havia uma expectativa ainda maior e o presidente do Deportivo La Coruña estava perto de realizar um sonho pessoal: replicar no La Coruña a espinha dorsal do time do Palmeiras de 96. Rivaldo já tinha a companhia de um ex-companheiro no Verdão, o volante Flávio Conceição, que havia chegado em janeiro de 1997. E para a temporada de 97-98, o presidente invertiu pesado e contratou o meio-campo de Djalminha e o atacante Luizão. No dia 12 de agosto de 1996, o La Coruña goleou o Vasco na semifinal por 4-0, com 2 gols de Rivaldo e 1 de Luizão. Mas o que acabou chamando mais atenção de quem acompanhou aquela nova versão do time era a química entre Rivaldo e Djalminha no meio-campo. O problema é que o sonho do La Coruña acabou sendo atropelado por um caminhão de dinheiro 2 dias depois. A trajetória de Rivaldo no Barça começou com uma contratação relâmpago decidida em menos de 24 horas em 15 de agosto de 1997. Um dos maiores clubes do planeta queria contratá-lo e estava disposto a pagar o salário que fosse pedido, mas não havia muito tempo para uma decisão. A resposta precisava chegar no mesmo dia e em 15 de agosto de 97, a carreira de Rivaldo mudaria para sempre. Aos 25 anos, ele chegava por 26,7 milhões de dólares ao Camp Nou, que anos antes havia redescoberto o seu amor por jogadores brasileiros, graças aos gols de Romário e, anos depois, de Ronaldo. Rivaldo vestiu a camisa do Barcelona de 97 até 2002. Rivaldo encantou torcedores e imprensa espanhola. Fez mais gols do que jamais voltaria a fazer por outro clube e ainda seria eleito o melhor jogador do mundo em 1999. Além disso, conquistaria 2 títulos espanhóis e uma Copa do Rei. No entanto, a passagem de Rivaldo pela Catalunha também ficou eternamente marcada pelas polêmicas com o técnico holandês Louis van Gaal,
que por causa desse relacionamento com o Rivaldo, o técnico ganhou o rótulo de não gostar de jogadores brasileiros. E foi durante 5 temporadas defendendo o clube que Rivaldo se tornou um jogador ainda mais completo do que já era. Nessa época, ele se tornou o nome de seu clube e da seleção brasileira, além de se tornar o melhor jogador do planeta. Tudo isso também veio com um grande bônus de ser o atleta mais bem pago do mundo, mas em contrapartida, a passagem pelo Milan foi cheia de frustrações e decepções por tudo o que se esperava. Contratado quase um mês depois da Copa do Mundo, vencida pelo Brasil, Rivaldo chegou a Milão cheio de expectativas para ser o principal nome de um time que já tinha Maldini, Seedorf, Pirlo e Shevchenko. Venceu 3 títulos, entre eles a Champions League, mas nunca se firmou como o titular e saiu depois de 18 meses. Rivaldo na seleção brasileira. Em 1993, Rivaldo foi convocado para o amistoso da seleção brasileira contra o México. Foi o autor do gol da vitória, porém não foi convocado para a Copa de 1994. Em 96, atuou no grupo que conquistou a medalha de bronze. Já em 97, foi convocado para disputar a Copa das Confederações e em 98 foi convocado para a Copa do Mundo na França. Rivaldo marcou 3 gols, porém o Brasil não conseguiu evitar a derrota contra a França no final da competição. Em 99, Rivaldo conquistou a Copa América, recebendo o prêmio de melhor jogador da competição. Foi o artilheiro ao lado de Ronaldo, com 5 gols. Acabou sendo convocado para a Copa do Mundo em 2002, realizada na Coreia do Sul e Japão, onde Rivaldo fez uma atuação impecável ao lado de Ronaldo, o que levou a conquistar o pentacampeonato. Ele acabou recebendo o prêmio de 5º melhor jogador do mundo pela FIFA. Após seus anos dourados na Europa, Rivaldo passou por diversos clubes até encerrar sua carreira profissional. Hoje, Rivaldo no esporte. Sua habilidade, paixão e dedicação inspiraram gerações de fãs e futuros jogadores. E com isso, chegamos ao final dessa emocionante jornada pela vida de Rivaldo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no meu canal para receber mais conteúdos esportivos de qualidade. Obrigado por assistir e até a próxima, se Deus quiser.